Então eram essas as sementinhas que eu queria colocar para vocês. E agora, em conjunto com o que o Walter passou para vocês, mais o que eu passei, nós queremos abrir para perguntas. E assim vocês podem ficar à vontade de perguntar o que vocês quiserem e, sabendo, nós vamos estar respondendo. Bom, primeiramente, parabéns aos dois, excelente palestra. Bastante coisa de potencial. Eu gostaria de saber o seguinte: existe um ponto, cada um tem sua excelência em determinado aspecto. Existe algum ponto também que vocês olham e falam, olha, desiste disso, vai para aquilo, ou vamos tentar desenvolver porque é isso que você quer? Tem algum momento que existe essa limitação que vocês percebem e falam, olha, não adianta você tentar insistir nesse caminho, passa para outro e vamos desenvolver outro lado? Eu acho que a Vivi pode contar isso muito bem em relação ao Amir Klink. É um case muito interessante. Você quer contar a história do Amir? Enquanto você estava perguntando, eu pensei que tem dois aspectos de resposta para essa pergunta. Um deles é como a postura do coach, que eu acabei de dizer que é muito importante. Imagine eu não sou uma pessoa aventureira, eu não tenho esse espírito aventureiro. O esporte que eu pratico é yoga, é caminhada, só para vocês sentirem o meu estilo, perceberem o meu estilo. Imaginem vocês, se eu não tivesse essa postura de acreditar que o meu cliente tem tudo, que ele é um tesouro a ser desvendado, e tivesse uma postura de julgar, de acreditar que eu sei o que é bom para ele, e de repente eu tivesse na minha frente, como cliente, o Amir Klink, que chega e diz para mim assim o seguinte: olha, com o barquinho eu vou dar a volta ao mundo. Eu ia virar para ele e dizer assim: você está louco? Pô, o que aconteceu com você? De jeito nenhum, você sonhou, mas isso não é possível, você é biruta. Põe os pés no chão, exatamente. Eu teria cortado, imagina o Amir Klink. Então, como coach do Amir Klink, qual é o meu papel? Qual é a minha função? Ótimo, esse é seu sonho? Então nós vamos agora, sabe? Você vai me dizer o que você precisa para realizar esse sonho. E qual é o meu papel? Te ajudar a medir todos os riscos, como o coach dele realmente fez. Eu não sei se vocês acompanharam essa história dele, onde o barco foi planejado em milímetros, porque a viagem era muito longa, durante muito tempo, e ele tinha um determinado peso de carga que ele podia levar no barco. Então a ração, os lanchinhos, tinha um deles que não podia ter uma passa a mais. Era um saquinho assim com frutas secas e passas. Se tivesse uma passa a mais, só que eram tantos saquinhos de ração que aquilo ia representar toneladas para a viagem toda. E o barquinho não aguentava. O barquinho poderia afundar por causa de uma passa a mais no pacotinho de ração. Então, é o bom planejamento, é esse passo a passo. Mas antes que você estava perguntando, eu também estava pensando em algo que está muito agora, está bem atual, as pessoas estão olhando muito para isso, os coaches, né, os profissionais de coach, as pessoas de empresa, que é olhar para os pontos fortes, porque o que acontece, muitas pessoas, e antigamente, ainda muitas empresas fazem isso, elas pensam a pessoa, tiram ela do que ela está fazendo de bom, que ela é melhor, e colocam ela para fazer uma outra coisa, que às vezes não é o dom dela. E ficam investindo, e ela gasta uma energia danada naquilo que ela não é boa. Então hoje, essa linha de olhar para os pontos fortes, você é bom nisso? Vamos investir nisso. Então agora você vai ser excelente nisso. Então nessa linha nós tem um livro muito legal chamado Os Pontos Fortes, que tem até um questionário, um livro barato. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem legal, que fala sobre isso. E a investigação apreciativa, que também vai por essa linha de olhar os sucessos, o que a pessoa faz bem, e com isso melhorar isso. Você já é bom nisso? Se a gente tocar fogo, você vai ser excelente. Então tem essa linha também que eu acho que complementa.
essa história da investigação investigativa é muito interessante. O Instituto Gallup fez uma pesquisa com mais de 1.600.000 indivíduos, 101 empresas, 63 países. A pesquisa era extensa, e ela não foi aplicada a todo esse universo, mas uma parte da pesquisa simplificada foi esse o universo de pessoas. E a pergunta que se fazia a cada indivíduo é: você tem a oportunidade de exercitar, de exercer as suas melhores competências todos os dias? Você tem a oportunidade de fazer aquilo que você faz de melhor todos os dias? E a resposta é algo assustador, porque apenas 20% das pessoas fazem o que fazem de melhor todos os dias. Grande parte delas nunca faz o que faz de melhor. Qual é a incongruência? Vamos supor que a gente tenha um colaborador numa empresa, numa clínica, em qualquer lugar, que ele é excelente em algo. Qual é a perspectiva profissional dele quando ele tem a excelência? Eu pergunto a vocês, qual é? Quando uma pessoa é realmente boa no que ela faz, o que acontece? Progredir. O que significa progredir? Promover. Quando uma pessoa é boa no que ela faz, ela recebe uma promoção e deixa de fazer o que ela sabe fazer de melhor. Frequentemente é um engenheiro, um técnico, um médico, que é muito bom na parte técnica, porque ele é bom, ele é reconhecido, ele recebe o sucesso, e botam ele para administrar a clínica, para administrar projetos, para gerenciar pessoas, e ele deixa de fazer o que ele faz de melhor. Ou seja, 20% das pessoas estão atuando nos seus pontos excelentes. São 20% das pessoas que carregam as empresas nas costas. Pensem bem nisso. Quanto maior o nível hierárquico, menor a probabilidade da pessoa estar exercendo a sua excelência. Então, o nosso modelo organizacional, o nosso modelo de progredir, de desenvolvimento, ele está na contramão da excelência. Nós poderíamos contemplar ou premiar a excelência como reconhecimento, através de reconhecimento público, prestígio, até mesmo salário. Mas frequentemente, quando nós reconhecemos a excelência com promoção, nós estamos perdendo qualidade. Então, voltando à sua pergunta, a gente diz para uma pessoa que ela está no caminho errado? Talvez não diretamente, mas a gente busca estimulá-la a buscar dados. Por exemplo, se o Almir Klink diz, eu vou dar a volta ao mundo num barquinho, a pergunta é, legal, vamos planejar? Vamos ver como isso se faz? Ótimo. Agora, se alguém chega para mim e diz, por exemplo, alguém de Campinas, eu moro em Campinas, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Campinas. Vamos supor que alguém mais de Campinas esteja aqui na plateia e diz, eu quero ser prefeito de Poços de Caldas. Bom, quanto tempo é uma carreira política? Quanto tempo os prefeitos, na média, levam para conquistar o público, conquistar a confiança e chegar lá? Se uma pessoa diz, não, eu quero ser prefeito de Poços de Caldas na próxima eleição, a gente sabe que ela está delirando. Na montagem do planejamento, a gente pode trazer informações, pedir para que ela pesquise qual é a realidade dessa profissão, dessa possibilidade. Mas nunca dizer não. Porque se a gente pega uma pessoa de altíssimo potencial, por exemplo, o Collor era governador do Piauí, é isso, né? O que é? Alagoas. Ele chegou na presidência da República. Ninguém esperava isso no tempo recorde que ele fez isso, que ele conquistou o público. Tudo bem que ele tinha todo o respaldo dos meios de comunicação, mas sem uma carreira normal,
o queimar etapas, o dar saltos, depende de muita habilidade. E a gente não sabe se o cliente tem essa habilidade. Eu tive uma vez um cliente, que ele é um funcionário do Tribunal de Contas da União, e ele era brilhante, intelectualmente falando, e ele estabeleceu uma meta do seguinte tipo: eu quero fazer isso, isso, aquilo, e eu me disperso muito, eu não consigo realizar. Ele era um daqueles casos de motivações conflitantes. Ele fazia muitas coisas, perdão, o caso anterior, motivações concorrentes. Ele queria fazer muitas coisas, mas nem todas respeitavam o tempo de maturação. Então eu peguei, ele falou que queria estudar, que queria fazer isso, que queria prestar o concurso, não sei o que mais. Era muita coisa, na minha opinião. Então eu pedi para ele montar a agenda dele do dia, como é que ele distribuiria o tempo dele para atingir os resultados dele. Bom, ele me trouxe uma agenda de segundos. Ele contava segundos. São 10 minutos estudando isso, 40 minutos fazendo aquilo, o dia inteiro, das 6 da manhã às 11 da noite. Eu pensei comigo, ele enlouqueceu. Mas eu nunca diria isso para ele, porque existe gente que consegue fazer essas loucuras, né? O mundo muda graças aos loucos, as pessoas que não estão contentes com que as coisas, como as coisas são. Eu costumo dizer que na minha profissão eu dou graças a Deus aos preguiçosos. Só existe evolução graças aos preguiçosos. Eu não sei se vocês concordam com isso. Os disciplinados nunca estão procurando coisas mais simples. São os preguiçosos que estão disponíveis para fazer as coisas de uma forma mais fácil. Então ele montou a agenda. O que eu sei? Como é que se distribui o tempo das pessoas, estatisticamente falando? As pessoas dormem de 6 a 8 horas por dia. Elas trabalham de 8 a 10 horas por dia. Quer dizer, 1/3 descanso, mais ou menos. 1/3 descanso, 1/3 trabalho. E 1/3, 30% do nosso tempo é o que nós chamamos de atividades de manutenção. Alimentação, escovar os dentes, tomar banho, ir no supermercado, preencher um depósito de banco. Coisas que são ralos de tempo, mas que não tem como eliminar isso. Dá para otimizar isso, mas não tem como eliminar. Então, ele fazendo uma agenda de 12, 16 horas por dia só de estudo e trabalho, significa que ele não está fazendo mais nada. Mas não sou eu que vou dizer para ele que é impossível. Agora, o que eu pedi para ele? Vai pesquisar como é que as pessoas organizam o tempo. Vamos ver se essa agenda é real, se ela é possível. Semana que vem, na semana seguinte, ele trouxe para mim: não, eu descobri que não é assim, etc. Eu vou ter que remanejar esse tempo aqui, assim, vou ter que diminuir ali, reorganizar. O risco de a gente dizer não faça isso é a gente transferir para o nosso cliente as nossas limitações. Se a gente olhar para a história da ciência, por exemplo, Einstein foi tomado como idiota. Ele ouviu isso, por exemplo, de professores que o maltratavam, dizendo que ele era um imbecil, que ele nunca ia ser nada. Ele só conseguiu falar com 4 anos de idade. O que a gente pensa de uma criança que só consegue falar com 4 anos de idade? Tem algum retardo, algum atraso intelectual? Não. Era o processo dele. Pelo fato de ele só ter conseguido falar com 4 anos de idade, ele desenvolveu a capacidade intelectual de pensar sem o suporte da linguagem. Por isso ele tinha tamanha capacidade imaginativa, porque ele não conseguiu coordenar a linguagem antes. Então o pensamento dele era muito mais flexível, muito mais fluido. E se eu não me engano, o professor de matemática dele disse que ele nunca ia chegar a lugar nenhum. O professor de geografia disse pior dele. Então a gente nunca deve projetar nos outros as nossas limitações, mas a gente deve cooperar para que os outros tenham um pé nas estrelas, uma mão nas estrelas e um pé no chão. Isso sim. Respondi sua pergunta?